Se a paz de terra, como é que estão vocês? Hoje é Ezequiel 21, 1, 2, 3, 4. Que nos diz assim: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora, avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto. Eu estou contra vocês, vou tirar minha espada e matar todos, tanto os bons quanto os maus. Usarei a minha espada contra todos do sul ao norte. Os 5, todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não vou guardá-la. Palavra forte essa. Aqui em Ezequiel 21, vai nos falar sobre a espada de Deus, né? Sobre a ira do Senhor, sobre a revolta do Senhor contra Jerusalém, Israel. No 20, se a gente for ler o 20, né, vai nos falar o tema infidelidade do povo de Israel. Então a gente já pode imaginar o motivo, né, da ira do Senhor no capítulo 21. Israel é um povo escolhido, um povo que sofreu muito no Egito por muitos e muitos e muitos anos, até que um dia o Senhor decidiu ouvir a oração do povo e libertar o povo do cativo que era no Egito, pois no Egito o povo de Israel era escravo do rei daquela nação. Então, todo mundo já sabe que Deus usou Moisés para lá libertar as pragas e levou pro deserto e tal. Só que as pessoas, nós costumamos olhar para os problemas ocorridos naquele momento. A gente esquece de onde Deus nos tirou, que muitas das vezes é lugar de escravidão. A gente esquece do cuidado que Deus teve com a gente, que está tendo com a gente dentro do deserto, como foi com o povo de Israel. Mas claro, como todos os lugares, há peleja, há problemas, há circunstâncias. E é necessário passarmos porque há processos mesmo nas nossas vidas, que o Senhor, Ele sempre tem um projeto, Ele sempre tem um plano em meio a tudo que acontece na nossa vida. Nada que está acontecendo é em vão. Então o povo de Israel, ao mesmo tempo que era grato ao Senhor por ter libertado do Egito, quando chegou no deserto e começou a ver algumas pelejas, né, alguns processos necessários antes de chegar na terra prometida, o povo de Israel, muitos deles começaram a fazer exatamente aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. E o mais interessante é que no 20 vai nos dizer que o Senhor deu várias chances a Israel. O Senhor várias vezes quis destruir com Israel, mas não destruiu, porque foi uma promessa que ele fez ao povo de Israel libertar. Então, se o Senhor destruísse o povo de Israel, o nome do Senhor seria envergonhado. Então, por causa do seu nome, o Senhor deu várias chances a Israel. Mas só que o mal a qual o povo de Israel vinha cometendo estava cheirando mal às narinas do Senhor. E o Senhor era do tipo que a gente pode observar em várias passagens na Bíblia, que o Senhor ele vai dando corda em certas situações. Ele vai deixando acontecer e vai só nos alertando. Quando a gente não dá ouvido, chega um dia que a ira do Senhor se acende e ele mesmo desce para fazer a justiça acontecer. Com o povo de Israel não foi diferente. O Senhor vinha cuidando, o Senhor vinha provendo, né? O Senhor vinha livrando dos inimigos que queriam, dentro daquele deserto, fazer o mal ao povo de Israel. Mas chegou um tempo que o povo de Israel pecou tanto, começou a pecar tanto, a falhar tanto, a ignorar tanto a presença do Senhor e os seus comandos, as suas direções, a desobedecer ao Senhor, que chegou aquele dia qual o Senhor usou Ezequiel. E o Senhor, quando fala com Ezequiel, no capítulo 21, no versículo 1 e 2, o Senhor já fala chamando Ezequiel de homem mortal, para deixar bem claro quem era Ezequiel ali. Um homem mortal, que o Senhor estava usando para alertar o povo de Israel que não queria ser alertado. Porque desde o 20 que o Senhor vem falando, vem dando chances, e o povo de Israel não queria escutar, não queria obedecer. Muito pelo contrário, se revoltou contra o próprio Deus. Então aqui ele fala que ele tirou a espada da bainha e que o Senhor vai usá-la. E que ele não vai colocar na bainha, né, tão cedo. O Senhor não vai guardar. Quando o Senhor fala para mim e para você, filho, filha, eu tô te dando uma chance. Filho, filha, não é dessa maneira, não é dessa forma. E a gente continua na teimosia. Só que a gente continua na teimosia pecando, errando, falhando e feio. Aí chega um dia que o Senhor fala assim, ó, eu vou descer e eu vou fazer algo acontecer, porque se não for dessa forma, não vai. É igual um filho rebelde que a gente tá falando, não mexe, não mexe, não mexe. E tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Até a hora que você dá um tapa, você dá uma surra e aprende que ali não é mais mexer. E tem uns que é tão rebelde que mesmo depois das coisas dá volta pra mexer de novo. Então essa palavra, ela vem falar, ela vem alertar a mim e a ti. Aqui conta uma história do povo de Israel que não é diferente da minha e da tua história nos dias atuais. Nós somos rebeldes, nós somos desobedientes, nós tapamos os ouvidos para não ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, principalmente palavras de repreensão, de conserto, de obediência. E como a gente quer fazer da forma que a gente quer, a gente acaba não querendo escutar o conserto do Senhor. Mas só que a gente esquece que a gente tem dono. A gente não foi uma obra do acaso. A gente não foi uma obra do nada do universo. A gente foi uma obra do Deus vivo, que criou serra até o mar e o inferno. Então, quando o Senhor nos dá uma direção, é porque Ele nos ama, porque a gente repreende um filho, porque a gente ama, porque a gente quer ver o bem.
A gente repreende o filho porque a gente está vendo que aquilo ali que está sendo feito, mais lá na frente, vai ter consequência. E não é boa. Mas o filho continua teimando. Aí quando chega lá na frente, quebra a cara. E a gente ainda tem que ajudar na consequência que vai pagar. Só que Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, ele não toma culpado por inocente, nem inocente por culpado. Deus, ele simplesmente faz o que precisa ser feito. O Senhor, ele é um Deus de amor, mas quando ele também decide ser um Deus de justiça, um Deus de ira, não é algo bom. O Senhor fala na sua palavra aqui, manda avisar a Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto. Eu estou contra vocês. Vou tirar a minha espada e matar todos, tanto os bons como os maus. Você entendeu aqui que o pecado estava cheirando tão mal, tão mal, tão mal às narinas do Senhor, que o Senhor estava tão irado, que ele mesmo disse que ele estava contra o povo. Agora eu vou e te pergunto. Se o diabo se levanta, a gente ora, repreende, bota pra sair. Se um irmão se levanta contra a nossa vida, a gente bota o joelho no chão, Jesus desce e faz o mover. Mas se o próprio Deus levantar e se irar e se virar contra nós, quem vai tirar eu e você das mãos de papai? Às vezes as pessoas falam assim, você não pode me julgar, quem só pode me julgar é Deus. Mas não lembra que é melhor o ser humano não julgar do que o próprio Deus não julgar. É melhor o próprio ser humano se levantar contra do que o próprio Deus. É melhor uma pessoa dizer assim, eu tenho tanta raiva daquela pessoa que eu vou matar. Porque aí você desce em oração, Deus desce e faz um mover. Mas e se Deus disser assim, já passou do limite, eu vou descer, eu vou matar todo mundo. Não vai escapar um. Aí agora eu vou onde eu te pergunto. As pessoas pregam tanto o amor de Jesus. E agora aí? O que é que você me diz? Deus é amor, mas ele é justo. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele é leão da tribo de Judá. Deus é amor, mas ele é Deus de justiça. Deus, ele é amor, mas ele é o Jeová Sabaote. Deus é amor, mas ele é espada também. E aí as pessoas pegam alguns versículos do lado da Bíblia e só falam Deus é amor, misericórdia, Deus é amor, é misericórdia. Mas para quem, de fato, exerce o amor e a misericórdia? A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então não adianta você querer ser perverso, ser malvado ou malvada e querer que o Senhor seja misericordioso com você, porque é fora de cogitação. É a palavra dele que fala assim. Então o próprio Senhor se irou contra Israel e disse que ia mandar descer o povo, se você ler mais à frente o capítulo, os inimigos que eles venceram, os inimigos que o Senhor nunca deixou tocar neles. A partir daquele momento o Senhor estava dando aval para os inimigos matar, tocar, ferir, por um algo que não precisava ser consumado, por um algo que não precisava acontecer. Por que não precisava acontecer, Jéssica? Porque se tivessem ouvido o Senhor e obedecido, alcançariam misericórdia, mas preferiram se revoltar. Que loucura! Que loucura é essa, eu e você se revoltar contra Deus? Como? É meio ilógico, é meio sem noção da minha e da tua parte. Se revoltar contra Deus, se rebelar contra Deus, como se eu e você fosse maior do que Ele. A história de Israel era um povo eleito, era um povo amado por Deus. Mas chegou um momento que o Senhor, até o Senhor, preferiu descer a espada. E o Senhor disse que ia tirar a espada e ia matar todos, mesmo bom, mesmo ruim, e não ia guardar a espada. A espada ia continuar fora da bainha. A espada ia continuar fora, ele não ia guardar, ele ia continuar fora, ia continuar postos. Então quando eu e você nos revoltamos, nos levantamos, desobedecemos e pecamos de forma louca, a ponto de não ouvir mais o que o Senhor fala, de não dar mais credibilidade do que o Senhor fala, de não querer mais ouvir o que o Senhor fala, o Senhor desce com ira. E a ira do Senhor não é a minha nem a tua ira. Porque Deus diz que Ele é o dono da vingança. Ele é o dono. E como eu escuto muito a missionária dizer que Deus, ele mata e não vai preso. Ele é o único que mata e não vai preso. Você entende que quem só perde com a desobediência e a revolta é você, não é Deus? Você obedecendo ou desobedecendo, sendo crente ou não sendo servo ou não sendo, fazendo certo ou errado, não importa. Deus, ele vai continuar exatamente sendo quem ele é. Deus. Eu e você é que sem ele não somos nada nem ninguém. Porque se Deus descer só o dedinho, a pontinha do dedinho, a gente já não suporta. Imagine o Senhor descer a mão. Imagine ainda pior, ele descer a espada.
é para não deixar ninguém, nem o bom nem o ruim de pé. E muitas das vezes, por causa dos maus, os inocentes pagam também. Então, o que eu quero que você entenda hoje, que o mesmo Deus que te ama, que cuida de você, que zela de você, que consola, que conforta, que provê, que livra você, é o mesmo Deus que desce com justiça sobre a tua vida, que se ira contra você. Agora, Deus, ele antes dele se irar, ele te avisa. Ele te avisa, ele te comunica, ele te dá diversas chances. E aí é você quem vai decidir se você quer obedecer ou se você quer sacrificar. Porque enquanto Deus está te dando chance, você tem a oportunidade de se arrepender e fazer a vontade do Pai. E ele aí vai fazer o quê? Ele vai agir com misericórdia. Você vai pagar as consequências dos seus erros. Mas Deus está com você dentro do barco. É diferente de você passar por um processo sem Deus dentro do barco e sendo o Deus, o próprio, que se levantou contra a tua vida. Quem vai te tirar da mão de Deus? Ninguém tira da mão de papai. E quando ele está decidido a fazer, dificilmente a oração pode mudar a história. Eu falei dificilmente. Eu não falei que é impossível. Dificilmente o Senhor, ele reverte o quadro. Porque foi avisado antes. Foi dado chance antes. E ninguém quis ouvir. Ninguém quis obedecer. Ninguém quis levar a sério o que o Senhor estava falando. E por que que na hora do problema, na hora da dor, na hora do gemido do ai Deus, a gente quer pedir misericórdia? A gente quer pedir ao Senhor perdão. Assim vai ser a volta de Cristo. O Senhor tem avisado o tempo inteiro que ele vai voltar através de boca de muitos e muitos profetas. Deus tem aberto a boca de muitas pessoas, dizendo que ele vai voltar, que ele vai buscar os seus na terra. E as pessoas não têm dado ouvidos. As pessoas têm feito passar desapercebidas. As pessoas estão cegas, espiritualmente surdas. Por mais que escutem, não levam a sério. Muitos debocham, muitos zombam. Há muito tempo que eu escuto falar que Jesus volta e até hoje ele não voltou. Mas ele vai voltar. Não importa se eu e você acredita ou não acredita. Ele vai voltar. Ele tem voltado para cada pessoa individualmente por enquanto. Mas no momento que o próprio Deus já está decretado, ele vai voltar. Porque a minha Bíblia me diz que nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora. Somente o Pai sabe o dia e a hora. E eu e você temos que estar preparados. Porque o inferno é real e o céu também é real. Aqui na terra, a gente passa uma temporada. Mas o céu e o inferno é eterno. É para todo o sempre, sem fim. Vai ser para todo sempre. As pessoas têm se preocupado com a terra, com o hoje, com o mundo. E estão esquecendo que há algo muito mais profundo, há algo muito maior lá na frente. Eu costumo dizer que os ímpios começam rindo e terminam chorando. E os servos começam chorando e terminam sorrindo, porque a palavra do Senhor vai me dizer que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Aqui na terra, o menor é o menor e o maior é o maior. Mas pela lógica do céu, o menor é o maior e o maior é o menor. Na lógica do céu, o primeiro é o último e o último é o primeiro. Na lógica do céu, quem é bandido hoje e amanhã é um profeta. Na lógica do céu, quem está chorando hoje, amanhã vai estar sorrindo. Na lógica do céu, quem está sendo humilhado hoje vai ser exaltado amanhã. Então a lógica do céu não é igual a minha e a tua aqui da terra. A terra é injusta, as pessoas são injustas, são hipócritas, são falsas, prometem e não cumprem. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve, se não serve vai servir um dia, eu espero que dê tempo, é justo na medida correta, promete e cumpre. O Senhor vai falar na palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor fala isso, eu entendo que ele quer dizer o quê? Que o humano se arrepende, que o humano mente, e ele não é filho do homem, ele é filho do Deus vivo. E o Deus vivo, ele não mente, o Deus vivo, ele não engana. O Deus vivo, quando ele fala, por mais que demore, acontece. Então Israel foi colocado nas mãos dos mesmos inimigos que Deus já tinha livrado. E assim comigo e contigo. Muitas das vezes,
A gente erra tanto, a gente falha tanto, a gente peca tanto, o Senhor avisa tanto, o Senhor mostra tanto, o Senhor livra tanto, que acaba que em um momento a gente cai na mesma armadilha, a qual o Senhor nos livrou tanto. Às vezes, o Senhor nos entrega nas mãos do nosso inimigo. Às vezes, Deus permite que a gente caia nas mãos daquele que Ele nos livrou o tempo inteiro por pura rebeldia da minha parte e da tua parte. Deus nos ama como amou Israel. Deus cuida da gente como cuidou de Israel. A gente passa peleja como Israel passou. A gente passa por desertos como Israel passou. Mas também a gente se rebela como Israel se rebelou. A gente se revolta contra Deus como Israel se revoltou. A gente decide não fazer mais a vontade do Senhor como Israel fez. A gente decide não obedecer mais os comandos, o direcionamento do céu como Israel fez. Então você entende que aqui a gente está contando a história de Israel, mas é uma história que a nossa história reflete na nossa vida de hoje. Reflete em quem somos e o que fazemos, exatamente a mesma coisa. A diferença é que nós não estamos num deserto, a qual existe só terra, só areia, céu, chuva e sol. Mas os desertos que a gente fala aqui são as pelejas que a gente passa dia após dia. Os processos que a gente passa dia após dia. Eu já queria ter terminado esse vídeo, mas o Senhor tem colocado e ministrado ao meu coração. Então eu só posso terminar quando Ele termina de ministrar ao meu coração. Porque eu creio que por mais que grande que fique esse vídeo, pessoas precisam escutar o que o Senhor tem para falar aos vossos corações, assim como o meu. Que venhamos entender hoje, em nome de Jesus, com esta palavra, que nesse exato momento o Senhor se encontra com a espada fora da bainha. Porque o pecado da humanidade tem cheirado mal às narinas do Senhor. E logo, logo, veremos a espada do Senhor cortar nos quatro cantos da terra. Porque de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Você não acreditar, não crer em Deus é uma coisa. Você zombar, brincar com o seu nome, blasfemar contra o Espírito Santo é outra, completamente o oposto. A Covid veio aí e mostrou para muitos. Outros ainda, infelizmente, continuam cegos. Mas Deus mostrou para muitos. Não foi só os maus que desceu. Não foi só os que fizeram que desceu. Muitos que não tinham nada a ver desceu. Por quê? Para mostrar que Deus, Ele é Deus. Ele não é Deus de brincadeira. Deus é coisa séria. As coisas de Deus é coisa séria. As pessoas têm brincado com o nome santo do Senhor. E o Senhor, Ele vai deixando, Ele vai avisando, Ele vai informando. Quantos profetas você já ouviu falar depois da Covid que tá vindo coisa aí para as pessoas se arrepender, parar, mas não param, continuam, só piora, só piora, só piora. Porque acham que Deus não vai fazer nada. Aí chega um momento que a ira do Senhor se acende e o Senhor desce com a espada. E eu falo sem medo de dizer neste momento que a espada do Senhor está mirado para a terra. Porque o cheiro podre da humanidade está subindo às narinas do Senhor. Está subindo às narinas do Senhor. E Ele vai descer com a espada sobre a terra para mostrar que com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Porque Ele é o dono. É Ele quem governa. Mas aquele que verdadeiramente se arrepender diante da presença, que clamar, que buscar a sua face, terá livramento. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Ele contempla o meu e o teu coração. Ele sabe exatamente o que eu e você pensamos, passamos, imaginamos dia após dia. E o Senhor sabe exatamente quem tem brincado com o seu nome. Porque muitos a gente vê, mas outros só o Senhor contempla. E o Senhor, Ele está irado mais uma vez com a terra, com as nações.
O Senhor tem dado chances, o Senhor tem avisado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado, as pedras estão clamando e as pessoas não estão dando ouvidos e as pessoas estão tapando os olhos e as pessoas estão adormecidas, achando que Deus é um Deus de brincadeira, achando que Deus é um Deus que não faz, achando que Deus é um Deus que não pode, mas Deus nessa noite está mais uma vez alertando a mim e a ti, que Ele é um Deus de ira também, que Ele é um Deus de vingança também, e que Ele não vai deixar se propagar mais e mais. E quantas vezes for necessário, o Senhor rai de camandaia sobre caia sobre me decaia sou descer e parai camandoria sobre me caia sebria passear sobre ai cai sobre me decaia sai passear sobre a terra. Ele vai passar sobre a terra. E que eu e você estejamos aprumados na presença. Porque vai ser muito choro, vai ser muita lágrima, vai ser muito gemido. Vai ser muito grito de ai, cai, sorri me decaia, sai. Ri, cai, ai, sorri me decaia, sobre mandaia, sei. Ai, caramandaia, sorri me deixa, ai, sai. Ai, rai, camandaia, sorri, quem, mandaia, sou. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que eu e você estejamos, em nome de Jesus, alinhados com os propósitos do céu. Porque o que Deus tem para descer sobre a terra, o que Deus tem para fazer com a terra, muitos vão chorar, muitos vão gemer. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Espírito Santo. O Senhor fala no 6 assim, homem mortal, com Ezequiel: fique gemendo, como se o seu coração estivesse arrebentando de desespero. Vá para um lugar onde todos possam ver você e solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderão a coragem. Os corações deles ficarão cheios de medo, os braços ficarão moles e os joelhos tremerão. O tempo chegou, já está aqui. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, profetize, diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isto. A espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como um relâmpago. Não pode haver alegria, pois o meu povo rejeitou todos os conselhos e castigos. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada. Está afiada e polida para ser postas na mão de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo e todos os líderes de Israel. Eles serão mortos com todo o resto do meu povo. Bata no peito em sinal de desespero. Estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O Senhor aqui ainda está dando mais uma oportunidade de arrependimento para mim e para você. Essa palavra é muito, muito, muito forte. Eu particularmente não imaginava que o Senhor ia me usar dessa forma. Eu não imaginava que o Senhor ia me usar dessa forma. Eu não tô muito bem para fazer devocional. Mas é quando a gente menos acha que tá preparado, é onde o Senhor mais usa a gente para falar na terra. E como o Senhor, Ele já me disse, e Ele já me confirmou e reconfirmou, que a palavra para minha vida é Jeremias 1. E eu, como profetisa do Senhor, mais uma vez,
com essa palavra eu entendo o peso. E olha que eu nem comecei ainda. Do que é ser profeta na terra. Porque profeta é usado para falar exatamente aquilo que você e eu não querem ouvir. Palavra de conserto, de repreensão. E quem fala a verdade é rejeitado, é massacrado, é humilhado, é pisado. Pesquise na Bíblia todos que foram profetas do Senhor, como é que terminaram. Que você vai ter um pouco de noção do chamado pesado que é ser profeta. E hoje eu senti um pouquinho só do que é ser. Porque falar aquilo que você não quer ouvir, aquilo que você até escuta, mas não dá credibilidade, é difícil. E falar aquilo que o Senhor mandou falar, que não é uma realidade atual, é algo que ainda vai acontecer, é mais difícil ainda, porque as pessoas dão menos credibilidade ainda. E quando vê que está acontecendo, é que vê que o profeta estava falando a verdade. Aí muitas das vezes não tem mais tempo para arrependimento. Aí não tem mais tempo. É claro que às vezes Deus nos usa para falar bênção, para profetizar coisas boas, para dizer que Jesus é bom, o diabo não presta, Jesus está te entregando vitória, milagre, providência. Mas nas maiorias das vezes o Senhor vai nos usar, os profetas verdadeiros da terra, para falar exatamente aquilo que você não quer ouvir. Para profetizar, porque às vezes as pessoas acham que profetizar é só coisas boas, mas não. O Senhor me mostra aqui agora e mostra para você que profetizar é também, coisa ruim, morte, maldição, espada, sofrimento, gemido, dor. Homem mortal, profetize, diga ao meu povo que eu, o Senhor, estou dizendo isto. Essas tragédias toda aqui, o Senhor mandou Ezequiel profetizar para o povo de Israel, dizendo que foi o Senhor quem mandou dizer. Mas aqui ainda eu vejo que o Senhor ainda estava dando mais uma oportunidade de arrependimento ao povo de Israel. E eu creio que hoje o Senhor me trouxe aqui para te dar também esta palavra, como mais uma chance de arrependimento. Como mais uma chance de você olhar para você e se autoexaminar e dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Muitos não dão credibilidade ao teu chamado. Não dão. E na maioria das vezes são os de dentro de casa mesmo. Porque Jesus passou por isso dentro da sua própria casa. Então eu e você vamos passar também. E olha que Jesus, ele era santo. Imagine eu e você, pecadores. Nem sempre as pessoas vão dar credibilidade. Nem sempre as pessoas vão acreditar no que a gente vai falar. Nem sempre. Na maioria das vezes não vão. Jeremias primeiro vai nos dizer isso. Leiam Jeremias primeiro e vocês vão entender o que é que eu tô falando. Quando o Senhor me disse que o meu capítulo era esse aqui. Da minha vida, da minha história. Desde o dia que eu nasci. Desde o dia que eu tava no ventre da minha mãe. O meu chamado era esse aqui. É ser profeta. E eu não vou mentir. Ninguém quer ser profeta. Porque as pessoas remetem a ser profeta a profetizar bênçãos, e não. Profeta foi exatamente aqueles que pregou arrependimento, que pregou renúncia, que pregou repreensão, e as pessoas não deram ouvido. Jeremias 1, 17 fala assim: Jeremias, prepare-se para ir, vá, dizer a eles tudo que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isso é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, resumindo, todos, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando força
para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. É fácil ser profeta? É fácil abrir a boca e dizer o que Deus manda? Que nem sempre é doce e é amargo. É como fel. É fácil? Deus disse que a nação ia ficar contra Jeremias. Como é que a pessoa não fica atemorizada, sabendo que uma nação vai ficar contra um só? Mas aí Deus fala que não é pra ter medo. Porque ele, o eu sou, o grandão, vai estar com ele, está comigo, está com você. Mas mesmo assim, eu acredito que Jeremias temeu. Porque é ser humano. Quando você olha pros quatro cantos e vê todo mundo contra um. Mas aí quando Deus desce com força e mostra pra mim e pra você que pode uma nação inteira estar contra mim e contra você. Se ele estiver, não tem pra ninguém. A gente é uma cidade cercada de muralha. A gente é como um poste de ferro. A gente é como um muro de bronze. Ninguém vai nos derrotar. Porque o Senhor vai estar ao nosso lado, vai nos proteger. E quem falou foi Ele. Não foi eu, não foi você, não foi a mãe, não foi o pai, não foi o irmão, não foi o vizinho. Foi Ele quem falou. E se Deus falou, tá falado. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Digno de honra, louvor e adoração. Meu Deus, que palavra, Senhor da glória. Oh, aleluia, Jesus, Deus é fiel. E até aqui o Senhor me direcionou. Foi uma palavra tremenda. Uma palavra que eu nem imaginei que o Senhor ia me usar dessa forma, porque logo quando eu li eu não entendi muito bem. Mas eu falei, eu vou fazer o devocional. Orei, porque eu oro antes. E eis-me aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam à vontade, se sintam em paz dentro deste canal, dentro dessa pequena pregação. Porque pra mim ia ser um devocional, mas nem foi, já foi uma pregação, 45 minutos, né? Então, que você se sinta em paz aqui, que você se sinta aconchegado, abraçado, né? Porque a gente tá aqui é pra trazer aquilo que o Senhor manda. E eu digo sempre que o melhor é obedecer do que sacrificar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.